Pessoal, a gente vai agora para o nosso último vídeo de polinômios, tá bem? Que é a pesquisa das raízes racionais. Pessoal, vocês verem o seguinte, ó, quando a gente fala raiz racional, tá, pessoal? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Ele é considerado um número racional, isso incluindo os números inteiros, porque todo número inteiro pode ser escrito como ele sobre 1, então é uma fração. Então, quando a gente fala aqui, ó, pessoal, em pesquisa das raízes racionais, tá? Quer dizer o seguinte, ó, pessoal, que tem um método, que é isso que a gente está vendo agora, tá? Que permite que a gente faça uma lista de todas as possíveis raízes racionais. Quem é que não aparece nessa lista? As raízes complexas, quando for o caso, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se a equação polinomial tiver raiz racional, esse método aqui vai mostrar pra gente. Ele não é difícil, pessoal, ele é bem simples, só ele é bastante, muitas vezes, demorado, tá? Porque a gente fica testando as raízes até encontrar elas. Então eu escolhi ali um exemplo, inclusive, que vai mostrar bem ali para vocês depois. Como é que funciona? Pessoal, eu estou usando desde antes ax na n mais bx não sei o que lá. Só que dessa vez eu preciso pôr um fim nele, então eu vou colocar assim, ó, pessoal. Eu vou generalizar aqui como assim, ó. ANX na n, mais AN menos 1, x na n menos 1, tá? AN menos 2, x na n menos 2, até um a zero aqui que é o termo independente, tá? Pessoal, todos os outros exemplos, todas as outras falas, eu tinha colocado assim, ó, A, B, C, D, até um final lá. Só que como eu preciso generalizar aqui, eu coloquei dessa forma. Então, o que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Esse AN menos 1 até esse A0 aqui, ó, eles nada mais são do que os coeficientes do nosso polinômio. Pessoal, o que é que a gente vai fazer? Do que se trata essa pesquisa das raízes racionais? Pessoal, é bem simples. Nós vamos primeiro, tá? A gente vai montar dois conjuntos, tá? Conjuntos de números. Que conjuntos são esses e o que a gente vai fazer? Pessoal, a gente vai chamar de P, tá? Eu vou chamar de P, pessoal, o conjunto de todos os divisores desse A0. Então, pessoal, na verdade vai funcionar assim, ó. Nós vamos pegar um polinômio, tá? Vai pegar ali um polinômio. A gente vai olhar quem é que é o termo independente. A gente vai começar de trás para frente, tá, pessoal? Só para lembrar isso aqui. Eu vou pegar esse termo independente aqui, tá? Pessoal, o que acontece? Quando eu pego esse meu termo independente aqui, esse meu A0, eu vou fazer um conjunto que eu vou chamar de P pequeno aqui, ó, pessoal. Mas vai ser aqui o seguinte, ó, pessoal, um conjunto de todos os divisores do A0. O que é os divisores, pessoal? É os números pelos quais eu posso dividir o A0, tá? É os pelos quais ele é divisível, que é a divisão da exata, tá bem? Então, quer dizer, eu pego esse aqui e vejo quais são todos os números que eu posso dividir. E isso inclui, pessoal, os números no sentido positivo e negativo, tá bem? Pessoal, esse é um conjunto que eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer todos os divisores do termo independente. Aí eu vou fazer um outro conjunto que eu vou chamar aqui de Q, pessoal. Esse meu Q vai ser os divisores do AN. Então vejam bem com quem que a gente vai trabalhar aqui, ó, pessoal. Com o coeficiente do x na n e com o termo independente. Aí eu vou fazer um conjunto dos divisores do A0 e vou fazer outro conjunto dos divisores do AN aqui, ó, do coeficiente do x na n. Vou fazer todos os divisores dele e vou botar aqui num conjunto. Aí o que eu vou fazer, pessoal? A partir disso daqui, eu vou montar o conjunto das possíveis raízes racionais. Como que acontece, pessoal? As possíveis raízes racionais desse polinômio aqui, eu vou só falar a raiz a partir de agora, tá, pessoal? Mas fique claro que são raízes racionais. Não consigo determinar dessa forma a raiz complexa, tá? Então, se tiver raiz racional, é dessa maneira, uma das maneiras que ele tem essa daqui. P sobre Q. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar cada número que tiver aqui no conjunto P, ou seja, cada divisor do A0, e vou dividir por cada divisor do AN. E aí eu vou montar aqui, pessoal, um conjunto com todas essas possibilidades. Todos os números racionais que eu obtenho. Cada divisor do A0 dividido por cada divisor do AN. Isso vai gerar um conjunto, pessoal, de P sobre Q. Cada valor de P por cada valor de Q aqui. Todo esse conjunto aqui, pessoal, vai conter as raízes racionais desse polinômio aqui. Pessoal, não vai ter todas. Quer dizer, não vai ter todas.
elas estarão ali dentro caso elas existam, as raízes racionais. Mas não significa que todas que a gente vai botar ali no conjunto são raízes racionais. Então o que a gente vai ter que fazer depois? Pessoal, depois que a gente montar esse conjuntinho aqui, ó, de raízes racionais, de possíveis raízes racionais, o que a gente vai fazer é voltar aqui no polinômio e testar uma por uma para saber se é raiz ou não. Como é que eu faço o teste? Substituo a raiz, a possibilidade no polinômio. Se der zero é raiz, se não der zero é porque não é raiz, tá bem? Então vai ser dessa maneira aqui que a gente vai proceder. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu tinha separado. Tá. Pessoal, isso aqui é bem simples, assim, é só, na verdade, prática, tá? Mas o que acontece, ó, pessoal? A minha dica para vocês é que como isso aqui, assim, ó, o chatinho disso aqui é que a gente tem que montar os conjuntos e tem que sair testando. E se, por exemplo, ele não tiver raízes racionais, pessoal, a gente gasta um tempão testando e não encontra nenhuma, tá? Então, por isso que a minha dica é sempre assim, ó, pessoal, aquela questão de olhar, tem que ler o problema antes, tá? Quero determinar as raízes. Então, primeiro olha se o zero é raiz, olha se o 1 é raiz, olha se tem alguma raiz que o problema já deu, se tem uma multiplicidade, se eu posso usar Abel Ruffini e baixar o grau. Se essas coisas forem possíveis, pessoal, usem elas, tá? Só usem esse método aqui, ó, pessoal, das pesquisas das raízes racionais, se realmente assim, ó, tem uma equação polinomial e é para eu achar a raiz e não me dar informação nenhuma. Aí eu uso, tá? Porque ele é mais trabalhoso, é mais chatinho, assim, ele é fácil, tá, pessoal? É um método fácil, mas ele é meio chato, porque a gente demora um pouco, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês no exemplo aqui agora. Pessoal, a gente vai determinar as raízes dessa equação aqui, ó. Pessoal, eu vou botar aqui, ó. 2x na 4 mais 5x na 3 menos 11x ao quadrado menos 20x mais 12 igual a zero, tá? Aqui, ó. Copiei certo? Copiei. Então, pessoal, vejam bem o seguinte, tá? Como é que a gente procede em relação a isso aqui? Pessoal, olha só, eu tenho um polinômio de grau 4, certo? Ó, uma equação polinomial de grau 4 aqui, portanto. Isso quer dizer, pessoal, que são, vou botar aqui, ó, pessoal, as raízes são 4, tá? Pessoal, isso não quer dizer que sejam raízes racionais, pode ser 4 raízes complexas. Como é um número par, eu posso ter 4 raízes complexas, talvez, por isso que é isso que eu estou dizendo para vocês, pessoal, que às vezes esse método aqui, assim, ó, ele é um método seguro, é bom, mas quando for raiz complexa, ele não vai mostrar. Só que aí o que acontece, pessoal? Tá aqui o polinômio, ó, pessoal, o que a gente vai olhar aqui? O 2 é o coeficiente do x na 4 e o 12 é o termo independente. Então, pessoal, pela formulazinha ali que a gente colocou antes, ó, pessoal, o nosso 12 é o A0 e nosso 2 é o AN. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou desaparecer um pouquinho aqui do vídeo, mas, ó, pessoal, eu vou montar aquele meu conjunto P. Deixa eu escrever aqui só para todo mundo lembrar de onde que veio. Tá? Então, o meu P, ó, pessoal, é os divisores do A0. Ou seja, pessoal, é o conjunto dos divisores do 12. Sempre lembra, pessoal, que vem de trás para frente, tá? Divisores do 12. Pessoal, quais são os números, tanto positivo quanto negativo, pelos quais eu posso dividir o 12, tá? Pessoal, mais ou menos 1, já vou botar mais ou menos aqui, tá, pessoal? Mas poderia colocar menos 1, mais 1, tá? Pessoal, o 1, porque 1 é divisor universal, tá? O 12, pessoal, dá para dividir por 2? Dá. Então, mais ou menos 2. Dá para dividir por 3, então mais ou menos 3. Dá para dividir por 4, então mais ou menos 4. Não dá para dividir por 5, dá para dividir por 6. Pessoal, aqui uma dica importante, ó, o 6 é a metade do 12. Quando a gente está fazendo conjunto de divisores, depois da metade, o próximo divisor de qualquer número é só ele mesmo, tá? Então aqui eu não preciso testar o 7, 8, 9, 10, pessoal. Depois do 6, o próximo divisor é só o próprio 12. Só que não esquece, tá, pessoal? Que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ó, o 1 sempre vai estar e ele mesmo sempre vai estar. E os outros eu vou fazendo aqui. Então, no caso do 12, pessoal, era 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Todos mais ou menos, tá? Pessoal, aí eu vou fazer o quê? Conjunto dos divisores do AN, divisores do 2. Pessoal, o que são os divisores do 2? O 1, que é universal, e o próprio 2. Aqui uma dica importante, inclusive, vocês lembrarem, pessoal, quando a gente fala de números primos, que aqueles que são divisíveis por 1 ou por ele mesmo, lembrem, pessoal, que o único número primo par que existe é o 2. Pessoal,
todos os divisores do 12, todos os divisores do 2. Ó, divisores do A0, divisores do AN. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é montar o conjunto do P sobre Q. Ou seja, pessoal, cada número daqui dividido por cada número daqui. Pessoal, só que tá vendo que o primeiro aqui é 1? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Mais, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 12. Dividido pelo mais ou menos 1, ó, pessoal, 1 por 1 é o próprio 1, 2 por 1 é 2, 3 por 1 é 2, 4 por 1 é 2. Então, aqui, ó, pessoal, o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, o mais ou menos 3, o mais ou menos 4, o mais ou menos 6 e o mais ou menos 12. Ó, todos eles dividido por 1, tá? Agora, pessoal, eu faço a mesma coisa, ó. Cada um dos números que apareceu aqui dividido pelo 2. Então, pessoal, mais ou menos, vai ser sempre mais ou menos, tá, pessoal? Então, mais ou menos 1 por 2, que é 1 meio. Então, aqui, ó, mais ou menos 1 meio. Pessoal, 2 por 2 dá 1, já tá lá. 3 por 2, 3 meios, esse não tá. Então, mais ou menos 3 meios, tá? Pessoal, 4 dividido por 2 é 2, já tá lá. 6 dividido por 2 é 3, já está lá também. E 12 dividido por 2 é 6, que também já está lá. Então, fechou. Pessoal, olha só. Esse conjunto aqui, ó, de P sobre Q, são as possíveis raízes racionais. Pessoal, a não ser que tenha raiz complexa, se nenhuma das raízes, dessas 4 raízes desse polinômio for complexa, pessoal, as 4 estão aqui nessa lista. Aí o que tem que fazer agora, pessoal? Ir testando uma por uma até descobrir quais são elas. Minha dica para vocês aqui para facilitar, porque é o que nós vamos fazer agora no exemplo. Pessoal, olha só. Vejam vocês aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números e cada um positivo ou negativo. Ou seja, tem 16 possibilidades de raízes racionais. Pessoal, 16 para a gente achar 4, tá? O que acontece? É meio que ficar de castigo, testando uma por uma até encontrar as 4. Qual vai ser a minha dica para vocês? Pessoal, tá vendo que isso aqui tem grau 4? Grau 4 a gente não tem uma fórmula pronta, certo? Nem grau 3, tá? Embora de grau 3 exista, tá, pessoal? Mas é extremamente complicado. Quem é que a gente sabe que tem fórmula própria para calcular suas raízes? A equação de segundo grau, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Que é a fórmula de Bhaskara. Ao invés de eu ficar procurando, pessoal, daquelas 16 possibilidades que tem ali, ao invés de ficar fazendo até eu achar as 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar até eu achar 2. Por que 2 nesse exemplo, pessoal? Porque como aqui tem grau 4, se eu achar uma, eu aplico o Brio-Ruffini e baixo para grau 3. Se eu achar mais uma, eu aplico o Brio-Ruffini de novo e eu baixo para grau 2. Estão vendo? Então facilita o meu cálculo. Quando eu tiver grau 2, eu aplico Bhaskara. Demora menos do que eu fazer tudo isso aqui. Mas não está errado, tá, pessoal? Se alguém de vocês quiser pegar todas essas possibilidades e testar todas elas, não tem problema nenhum, tá certo? Pessoal, só para caber aqui no quadro, eu vou apagar esse conjunto P e o Q. Vou só deixar o P sobre Q lá, tá bem? Então, tava lá. Pessoal, vou testar aqui. Ah, uma dica, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou seguir na ordem, tá? Menos 1. Pessoal, vou testar o menos 1, tá? Então, ó, 2 vezes menos 1 na 4, mais 5 vezes menos 1 ao cubo, menos 11 vezes o menos 1 ao quadrado, menos 20 vezes menos 1, mais 12. Bom, pessoal, menos 1 na 4 é 1, vezes 2 é 2, menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 5 é menos 5, menos 1 ao quadrado, pessoal, é 1, 1 vezes menos 11 é menos 11, menos 1 vezes menos 20 é mais 20 e mais 12. Pessoal, olha aqui. 12 menos 11, 1. 20 menos 5, 15. 15 com mais 1, 16. 17, 18. Pessoal, olha só. Quando eu substituí o menos 1, o resultado não deu 0, deu 18. Então, o menos 1 está descartado como raiz. Qual é a minha próxima raiz? Minha próxima raiz é o 1. Lembra o 1, pessoal, que eu não preciso nem substituir, porque eu sei que toda vez que eu botar 1 aqui no lugar do x é ele próprio. Então é a soma dos coeficientes, ó, pessoal. 2 mais 5 menos 11 menos 20 mais 12 igual a 0. Pessoal, de novo, o que aconteceu aqui? Ó? 12 menos 11, 1. 1 menos 20 menos 20 mais 7 deu menos 13. Menos 13 mais 1. Isso, né? Menos 13 mais 1, menos 12. Opa, não é igual a 0. Menos 12.
certo? O que aconteceu, pessoal? Não é raiz também, porque a soma dos coeficientes não deu zero. Vou para o menos 2. Ó, pessoal, eu estou indo. Menos 1 mais 1, agora eu vou para o menos 2, depois mais 2. Pessoal, menos 2, ó. 2 vezes menos 2 dá 4. 5 vezes menos 2 dá 3. Menos 11 vezes menos 2 dá 2. Menos 20 vezes o menos 2, mais 12. Pessoal, olha aqui, ó. Menos 2 dá 4, 16 vezes 2, 32. Menos 2 ao cubo, pessoal, menos 8 vezes 5 dá menos 40. Pessoal, bastante atenção em sinal e potência, tá? Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 11, menos 44. Menos 20 vezes menos 2, mais 40, mais 12. Pessoal, menos 40 mais 40 cancela. 32 mais 12, 44. Menos 44, zerou. Opa, beleza. Pessoal, olha só. Das 4 raízes a gente achou uma, que é o menos 2. Mas não basta, tá, pessoal? Precisa saber as 4. Então, opa, aqui tem uma. A próxima na nossa sequência é o mais 2, tá? Pessoal, 2 vezes 2 dá 4. Mais 5 vezes 2 dá 3. Menos 11 vezes 2 dá 2. Menos 20 vezes 2, mais 12. Pessoal, 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado. 2 na 4, 16 vezes 2, 32. 2 ao cubo, 8 vezes 5, 40. 2 ao quadrado, 4 vezes menos 11, menos 44. Menos 20 vezes 2, menos 40, mais 12. Acho que deu zero também, ó. Pessoal, olha isso. Ó, pessoal, 40 menos 40 cancela de novo, ó. 44 menos 44, zerou de novo. Pessoal, 2 também é raiz, tá? Pessoal, já achamos outra raiz, ó. O menos 2 e o mais 2. Pessoal, a dica agora é a seguinte, ó, testo menos 3, testam 3, testo menos 4, testo 4, esse é um processo. Pessoal, só que qual é a dica que eu quero dar para vocês aqui, ó? Até aqui, nesse nosso caso, já ajuda para o seguinte, pessoal, como tinha grau 4 e nesse momento aqui a gente já achou duas raízes, é só aplicar Briot Ruffini e baixar para grau 2. Por quê, pessoal? Porque vai que essas outras duas raízes aqui, ó, são complexas, elas não vão estar nessa lista. Aí a gente vai testar todas elas e vai descobrir que nenhuma era. E aí vou ter que voltar e fazer o que a gente está fazendo agora. Então qual é a minha dica? Pega agora, pessoal, que a gente já sabe essas duas e baixa o grau. Pessoal, eu vou apagar aqui, porque o meu quadro é pequeno, não vai caber. Pessoal, lembra, pode ir testando uma por uma sem problema nenhum. Ou agora aproveitar isso aqui, pessoal. Vamos fazer o Briot Ruffini para baixar o grau. Daí a gente usa já os outros conhecimentos que a gente já tinha ali, tá bem? Então, ó, pessoal, vou botar aqui, certo? Bora lá, pessoal. 2, 5, menos 11, menos 20, 12, tá completo. Menos 11, menos 20 e 12. Pessoal, aí vai usando as raízes. A ordem tanto faz. Vamos começar pelo menos 2, pode ser? Pessoal, se a gente quiser começar pelo 2, não tem problema nenhum. Pessoal, baixei o 2. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 5, deu 1. 1 vezes menos 2, menos 2, menos 11, vai dar menos 13. Pessoal, menos 13 vezes menos 2, 26. 26 menos 20 deu 6. 6 vezes menos 2, menos 12, com mais 12, zerou. Lembrando, pessoal, de novo, ó, a ladainha que eu fico falando para vocês toda vez. Tô usando uma raiz, tem que dar zero. Bom, pessoal, mas aqui tinha grau 4, isso aqui agora tem grau 3. Aplico de novo, pessoal, agora com a outra raiz. A outra raiz é o 2. Baixei o 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 13 dá menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Com mais 6, zerou aqui. Beleza. Pessoal, olha só. Isso aqui tinha grau 4, isso aqui tinha grau 3, aqui tem grau 2. Ó, 2x na 2 e o x na 1 aqui. Ou seja, pessoal, a nossa equação é 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. Pessoal, equação de segundo grau, báscara para resolver ela. Delta, ó, o b que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 2 vezes o c que é menos 3. 5 ao quadrado, 25, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. 49 aqui. Báscara agora, pessoal, x1 e x2, ó, menos da fórmula, o b que é 5, mais ou menos raiz do delta que é 49, 2 vezes o a que é 2. Vou trazer para cá, pessoal, x1 e 2.
Ó, menos 5, mais ou menos raiz do 49, que é 7, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Pessoal, quem é o x1 aqui, ó? Menos 5 menos 7, menos 12. Menos 12 dividido por 4, ó, menos 3. Pessoal, se a gente tivesse seguido a nossa sequência, ó, menos 1 mais 1 menos 2 mais 2, o menos 3 ia dar 0 também, que é a outra raiz que teve aqui. Podia, pessoal, por exemplo, ter testado mais uma e aí aplicar Breuer Fini 3 vezes aqui. E aí olha aqui agora a outra, pessoal. Menos 5 mais 7, pessoal, menos 5 mais 7 é 2. 2 sobre 4, pessoal, simplifica o 2 e o 4 vai dar 1 meio. Ó, pessoal, a outra raiz, lembra que estava lá? Menos 1. Pessoal, estava mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 12, aí vinha mais ou menos 1 meio e ainda tinha mais ou menos 3 meios. Lembra que era essa lista de possíveis raízes. Ó, se a gente fosse testar, pessoal, era o menos 2, o 2 e o menos 3. Depois vai testar o mais 3, o menos e o mais 4, o menos e o mais 6, o menos e o mais 12, o menos 1 meio para daí chegar no mais 1 meio. Provavelmente ia demorar muito mais do que o que a gente fez aqui, tá? Mas está aqui o conjunto, ó, pessoal. Agora, ó, a outra raiz é 3 e a outra raiz é 1 meio. Pessoal, se não fossem racionais, aqui, por exemplo, poderia ter dado complexo. A gente teria achado as complexas aqui agora. E aí só acharia desse jeito. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui como é que funciona. Ó, testa, faz o conjunto dos divisores do A0 e o conjunto dos divisores do AN. Divide todos os divisores do A0 por todos os divisores do AN. Faz a lista de possíveis. E aí vai testando. A dica é, pessoal, encontra sempre de forma que tu consiga baixar o grau. Ou, se quiser, pessoal, vai testando todas até achar. Se a gente tivesse testado todo mundo aqui, tem a hora que achar o 3, tinha a hora que achar... Perdão, pessoal, era menos 3. Hoje eu tô com os sinais que só, é menos 3 ali, tá? Então, ó, tem uma hora que achar o menos 3, tem outra hora lá que achar o meio, certo? Então, tá aqui. Pessoal, com esse vídeo aqui a gente encerra a fala de polinômios. Então, tem as listas de exercício ali para vocês me entregarem e a gente segue com as dúvidas. Os próximos vídeos... a gente vai começar a trabalhar com funções. Então começa com conjuntos, depois a gente define relações, funções e vai propriamente dito. Então a partir do próximo vídeo a gente já está mais dentro do conteúdo de cálculo especificamente. Essa parte de polinômios é porque a gente vai usar isso bastante lá nos limites, nas derivadas e nas integrais, mas é mais ou menos era uma revisão do que a gente já conhecia a respeito de polinômios. Tá bem, pessoal? Então fechamos aqui, até o próximo vídeo com o início do assunto de funções, começando por conjuntos, tá bem? Então até o próximo.